Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro, Anotações de Processo Civil. Nós estamos na terceira parte do livro, que versa sobre os processos nos tribunais, e nós vamos concluir essa terceira parte analisando as peculiaridades processuais e procedimentais da ação rescisória. Então vamos a ela. O processo da ação rescisória observará, no que couber, o procedimento comum como consta do artigo 970, revestindo-se de particularidades que serão a seguir examinadas. Previsão de caução prévia e multa. Exige-se do autor caução prévia de 5% sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial. Tal valor reverterá a título de multa em favor do réu, caso a rescisória, por unanimidade, seja julgado inadmissível ou improcedente. Artigo 968, inciso 2º e parágrafo 3º, combinado com o parágrafo único do artigo 974. Essa multa não se confunde com as verbas de sucumbência, como custas e honorários advocatícios. No parágrafo único, parte final do 974, isso fica mais claro. Nem é pena por litigância de má-fé, pois será devida independentemente da postura, da conduta ética proba do autor. De tal ônus estão dispensados a União, Estados, Distrito Federal, Município e respectivas autarquias e fundações de direito público, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os beneficiários da justiça gratuita, como se extrai do parágrafo 1º desse artigo 968. A caução tem um limite máximo de valor, não poderá ultrapassar 1.000 salários mínimos, como consta do parágrafo 2º do artigo 968. A ausência de eficácia suspensiva. A interposição da rescisória não suspende a execução da sentença rescindenda, parte inicial, primeira parte do artigo 969. É por isso que em situações emergenciais, em que poderiam ocorrer danos graves e de difícil reparação ou impossível reparação, os tribunais passaram a admitir medida urgente cautelar ou tutela antecipada para suspender os efeitos da sentença, enquanto tramita a ação rescisória. Para tanto, é necessário que os fundamentos da rescisória sejam fortemente plausíveis e relevantes. Refletindo essa orientação jurisprudencial, a lei veio a consagrar expressamente tal possibilidade. Previsão nesse sentido hoje está contida na parte final do artigo 969. Indeferimento ou improcedência liminar. O parágrafo 4º do artigo 968 prevê expressamente a possibilidade de julgamento liminar de improcedência da ação rescisória nas hipóteses do artigo 332. Também é possível o indeferimento liminar inicial da ação,
pelos fundamentos do artigo 330 ou pela falta de prestação de caução, quando exigida. Deverá ser dada ao autor a oportunidade de correção do defeito, sempre que possível, por consequência da regra geral lá do livro da tutela cognitiva prevista no artigo 321. Prazo para a contestação. O prazo para contestar deverá ser fixado pelo relator entre 15 e 30 dias, como se extrai do artigo 970. É controvertida a duplicação do prazo em favor da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, quando réus na rescisória. Alguns negam-na, sob o argumento de que o prazo já pode ser estabelecido em termos mais largos, no próprio caso concreto. O relator, ao fixar o prazo para a defesa, já considerará a presença desses sujeitos no polo passivo. Já outros consideram que se deve aplicar os artigos 180, 183 e 186, respectivamente, uma vez que não existe regra excetuando sua incidência. Semelhante discussão põe-se relativamente ao artigo 229 do CPC, que, desde que o processo não tenha forma eletrônica, dobra o prazo quando os réus têm diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos. O argumento para afastar a incidência dos artigos 180, 183 e 186 aqui não se aplicaria, uma vez que o relator, quando fixa o prazo para os réus contestarem, normalmente ainda não tem ciência da diversidade de procuradores dos réus. A ausência do efeito principal da revelia, a presunção de veracidade. Seja como for, a revelia não gera consequências tão graves no processo rescisório. Não há o efeito principal da revelia. Há o interesse da própria jurisdição na preservação da coisa julgada. A simples inércia da parte em contestar não é apta a permitir que se presumam verdadeiros os fatos afirmados pelo autor da rescisória. A hipótese enquadra-se na exceção do artigo 345, inciso 2º. Instrução probatória. Pode haver produção de provas. A instrução probatória só é incompatível com os fundamentos rescisórios previstos nos incisos 5º e 8º do artigo 966, qual seja, manifesta violação à norma jurídica e erro de fato. Nos outros casos, a produção de provas pode ser essencial para o sucesso da demanda. Por exemplo, para demonstrar o impedimento do juiz, a falsidade do documento, o dolo do vencedor, etc. Se necessário, o relator pode delegar ao órgão de jurisdição inferior em que tramitou o processo de origem a tarefa de lá produzir a prova, em prazo máximo que pode ser de 1 até 3 meses, como se vê do artigo 972. Não é obrigatória tal delegação. O relator pode presidir ele mesmo no tribunal a colheita da prova. Razões finais. O procedimento da ação rescisória comporta a produção de alegações finais escritas pelas partes, no prazo sucessivo de 10 dias para o autor e para o réu, como se vê do artigo 973, sem prejuízo de realização de sustentação oral na sessão de julgamento pelo prazo de 15 minutos. Juízo rescindente e juízo rescisório. Tanto o pedido do autor, inciso 1º do artigo 968, quanto o acórdão, artigo 974, em regra deverão abranger dois aspectos: desconstituição da sentença rescindenda, chamado iudicium rescindens, e, se positivo, o iudicium rescindens, novo julgamento da causa, iudicium rescisório. Põe-se, entretanto, exceções. Assim, caso se reconheça ofensa à eficácia negativa de coisa julgada anterior, artigo 966, em seu inciso 4º, ter-se-á apenas a desconstituição da sentença. Outro exemplo: reconhecendo-se corrupção, prevaricação ou concussão, inciso 1º do artigo 966, impedimento ou incompetência absoluta do juízo, inciso 2º desse mesmo artigo 966, a sentença será invalidada, com o processo de origem sendo reaberto e a causa retornando ao órgão julgador competente para ser novamente processada e julgada.
prazo para ajuizamento da rescisória. Em regra, o prazo para o ajuizamento da rescisória é de 2 anos a partir do trânsito em julgado da decisão rescindenda, como se extrai da simples leitura do artigo 975. O prazo prorroga-se para o primeiro dia útil imediatamente subsequente, quando expirar durante férias forense, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. Trata-se de prazo decadencial, pois se refere ao próprio exercício do direito de invalidar a sentença revestida de coisa julgada material. Assim, tal prazo não é passível de interrupção ou suspensão. Deve-se atentar para os casos em que parte da sentença transita em julgado antes, quando o recurso é apenas parcial. Em tal hipótese, correrão separadamente os prazos para rescisão das diversas partes da sentença. Imagine-se que o autor cobrou R$100. O juiz julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu a pagar R$70. O réu não apelou. O autor interpôs a apelação, que veio a ser desprovida. De tal desprovimento, o autor não recorreu. Assim, para o réu rescindir o capítulo decisório em que ele foi condenado, o prazo iniciou-se após o decurso do prazo para a apelação, momento em que tal comando transitou em julgado. Já para o autor, rescindir o capítulo que julgou improcedente a parcela de R$30 de sua pretensão, o prazo decadencial começou com o trânsito em julgado do acórdão da apelação, ocorrido depois do decurso do prazo para recurso especial e extraordinário. Tem-se, nesse caso, o chamado trânsito em julgado em capítulos, e a parte interessada tem de atentar para o momento em que transita em julgado cada um desses diferentes capítulos. Por outro lado, se um recurso contra a sentença venha a não ser conhecido, o prazo para a rescisória deve ser contado da data em que transitar em julgado a decisão de negativa de conhecimento ao recurso, e não a partir do término do prazo do recurso não conhecido. Dessa noção é possível excluir apenas os casos em que o não conhecimento deveu-se à intempestividade do recurso e desde que evidenciada a má-fé do recorrente. Apenas nessa hipótese será legítimo contar-se o prazo rescisório a partir da data do próprio termo final do recurso. O enunciado de número 401 da súmula de jurisprudência predominante do STJ confirma essa orientação ao prever, entre aspas, o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. É bem verdade que esse enunciado 401 da súmula do STJ também parece desautorizar o exposto no parágrafo anterior, no sentido da possibilidade de diferentes capítulos da sentença transitarem em julgado em momentos diferentes. Os temas, de fato, foram indevidamente embaralhados em alguns julgados do próprio STJ, posteriores à edição de tal enunciado sumular. Mas o exame dos precedentes que deram origem ao enunciado confirma que todos tinham em vista o problema do não conhecimento do recurso. É nesse mesmo sentido que se deve interpretar o caput do artigo 975, cuja redação inspirou-se no enunciado de súmula, ora em referência. Há regras especiais quanto ao termo inicial do prazo rescisório. O parágrafo 2º do artigo 975 prevê que o prazo para ação rescisória fundada em prova nova conta-se da data da descoberta dessa prova, respeitado o prazo máximo de 5 anos, contados do trânsito em julgado. Já na rescisória fundada em simulação ou colusão das partes, o prazo começa a contar para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, apenas a partir do momento em que eles têm ciência da simulação ou da colusão. Por fim, quando houver pronunciamento do STF no controle difuso ou concentrado de constitucionalidade, afirmando uma interpretação ou aplicação incompatível com aquela adotada na decisão de mérito, a rescisória, que nesse caso a rigor funda-se no inciso 5º do artigo 966, deverá ser ajuizada em até 2 anos contados do trânsito em julgado do pronunciamento do STF. Vejam o parágrafo 15º do artigo 525 e o parágrafo 8º do artigo 535. Esse termo inicial especial aplica-se apenas às coisas julgadas que se formem após o início de vigência do novo Código, como prevê o artigo 1057. Além disso,
poderá haver modulação de efeitos, de modo a não se aplicar o pronunciamento do STF a determinados casos. Parágrafo 13º do artigo 525 e parágrafo 6º do artigo 535. E essa modulação tanto pode ser feita pelo STF quanto pelo juiz do caso concreto, em casos em que o STF não tenha explicitamente rejeitado essa possibilidade. Com isso, meus amigos, eu vou destacar aqui embaixo, olha, nós terminamos a terceira parte do livro, vamos dar início a partir do próximo vídeo, da quarta e última parte do nosso livro, que aborda a tutela jurisdicional executiva. Então, meus amigos, era isso só por hoje. Fiquem todos com Deus e até a próxima.